Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse vídeo, Plantão Glorioso primeira edição, pra gente falar do nosso rival da final da Recopa. Na próxima quinta-feira teremos Racing e Botafogo, campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores da América. E como está o rendimento do Racing Clube, campeão da Copa Sul-Americana? Como é que está o desempenho do Racing? Como chega o Racing para esse confronto de quinta-feira? E olha, segundo a imprensa argentina, os tabloides, o Olé, enfim, o Racing chega enfrentando uma pequena crise e uma desconfiança da sua torcida. A gente vai falar sobre isso, momento um pouquinho parecido, né, com o do Botafogo, porque na verdade a gente acaba confundindo, né? Eu vi, inclusive, a repercussão dos resultados do Botafogo na Argentina. Eles tratam como se fosse o Botafogo. O Botafogo empatou com Boa Vista, tal. Eles não falam que é reserva, que é jogador do Sub-23, tal. Então, é Botafogo. Então, de repente, também pode gerar aí uma sensação para o Racing de que o Botafogo também está mal, que o Botafogo também passa por uma crise. O Botafogo não está bem, né? Não está do jeito que a gente queria. Mas, nesse momento, eu digo para vocês que o Racing está enfrentando um momento de mais desconfiança do que o Botafogo, até porque o Botafogo jogou 4 partidas na temporada e as 2 derrotas foram para um adversário, né, que realmente está acima, né, não só do Botafogo, mas do Racing, de grande parte dos clubes aí do futebol brasileiro e sul-americano, que é o Flamengo, com um elenco recheado de bons jogadores. Vamos falar também da preparação que o Cláudio Caçapa está fazendo, né? Tem gente fazendo recortes que eu não acho inteligentes, que é a Cláudio Caçapa se diz pronto para assumir o cargo. Gente, vamos ter um pouquinho de mais boa vontade e fazer o recorte correto, né? O Cláudio Caçapa deixou muito claro que está preparando o terreno para o treinador que está vindo. Mas ele está pronto, é claro, ele não vai dizer que não está pronto. Para ser treinador do Botafogo, seja por 1, 2, 3, 4 jogos, tem que estar pronto, Então o recado foi dado, mas ele sabe muito bem para que ele está ali. O Cláudio Caçapa entende muito bem qual é a sua função. Então não vamos misturar as coisas e cair em papo furado de imprensa que não está muito afim de pensar, né? Está muito afim de clique, de engajar. Vou falar sobre isso, entre outros assuntos, depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo, já se inscreveu aqui no GG, a gente está na rota aí dos 130 mil, somos mais de 125 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso. A gente conta muito com a moral de vocês, porque vocês fazem o GG crescer. E a gente agradece demais, e o nosso compromisso é dia após dia, de domingo a domingo, feriado, ano novo, Natal, eu trazer conteúdo para você. Tá certo? Nosso muito obrigado, principalmente aí aos membros do canal Gigante Glorioso. Recadinhos aqui, né? Nosso amigo, obrigado, Gervásio. Diogo Pires, você foi o ganhador do sorteio da camisa do Botafogo. A gente precisa que você entre em contato conosco, tá certo? Seja comentando esse vídeo, seja no WhatsApp do Gervásio, tá? A gente precisa que você entre em contato conosco, Diogo Pires, para passar o endereço e a gente enviar a camisa que você ganhou. E todos aqueles que participam das nossas lives com o Superchat, você nesse vídeo de hoje participando com o seu Valeu, com o Superchat, você também concorre à camisa oficial, seja comemorativa da Libertadores ou do Tri Brasileiro. Beleza? Vamos lá. Racing Clube. Tá todo mundo preocupado, né? Como é que tá o Racing? Como é que tá? Deixa eu ajeitar aqui, né, gente? Vamos lá, agora tá tudo certo, né? Não fez maquiagem aqui antes, né? Enfim, produção domingo é uma desgraça, né? Mas vamos lá. Como é que tá o Racing? E aí fica aquela provocação dos torcedores rivais. Quando tomar uma pancada do Racing, vai começar o não sei o que, a reclamar, isso e aquilo e tal. Porque, de certa forma, até aqui a gente está minimizando tudo que está acontecendo, né? A gente fica aborrecido, chateado, decepcionado, porque é o Botafogo que está perdendo esses jogos aí para times medíocres, ridículos, né? E quando é o plantel principal, o Botafogo não tem colecionado aí resultados interessantes, né? 2 derrotas em clássico pro Flamengo, contra o Nova Iguaçu não jogou tão bem, contra o Fluminense foi o único jogo que a gente fez assim, caramba, o time continuou com a mesma essência e tal, mas
acho que tinha mais a ver com o adversário, né? O último jogo contra o Flamengo, segundo tempo especialmente, nos trouxe um alento, né? Ó, se jogar assim na Argentina, eu acho que dá para competir, de repente trazer um bom resultado. E aí é claro que nesse jogo contra o Flamengo a gente não tinha nem banco de reservas, né? Então agora o Botafogo vai um pouquinho mais encorpado para esse jogo lá no El Cilindro. Eu acredito que com o retorno do Arthur, né, bem provável. Acredito que com o Juan Cruz tendo feito a sua estreia ficando à disposição, né? Então talvez a gente tenha aí um desenho menos desfavorável, né? Agora vamos lá. Como é que está o adversário? O adversário não está bem, não. Tá? Nos últimos dias, peguei os tabloides argentinos para ler, Diário Olé, OneFootball, El País, peguei alguns diários para ler, né? E achei que a imprensa está pintando o início de crise no Racing. E olha que nem é para tanto, né? Mas é que, inclusive, um dos jogadores, um dos líderes do elenco, né, que deu uma entrevista após a derrota anteontem para o Argentino Júnior, pelo Campeonato Argentino, dentro de casa, Racing perdeu para o Argentino Júnior dentro do cilindro, né? Ele falou assim, olha, antes nós éramos os melhores, agora estão pintando a gente como os piores. E não é assim. Ou seja, então a crítica está pesada, né? O Racing realmente no ano passado passava a impressão de ser a melhor equipe argentina. A melhor equipe do futebol argentino. Melhor que o River, melhor do que o Estudiantes, melhor equipe do futebol argentino. E parece que a saída de alguns jogadores, assim como foi o Botafogo, né? Algumas mudanças, a própria pausa na temporada não fez bem para a equipe de Avejaneda. E o Racing, num recorte muito pequeno, de 5 jogos, tem 3 derrotas. Derrotas para o Estudiantes, derrota para o Tigre e anteontem a derrota para o Argentino Júnior em casa. A derrota para o Estudiantes e para o Tigre, a do Estudiantes foi em La Plata, a do Tigre foi no estádio do Tigre, mas essa derrota para o Argentino Júnior por 3-2 anteontem, ela doeu, porque era uma espécie de preparação para a final da Recopa, que também será no cilindro. Isso não quer dizer, né, que o Botafogo vai chegar lá e vai vencer, tal. Não quer dizer nada. Tá? Quer dizer que o adversário que a gente vai enfrentar também não está mil maravilhas. Também não está sobrando tecnicamente. Se fosse o Racing campeão da Sul-Americana contra o Botafogo campeão da Libertadores, seria um jogo muito parelho, só que num nível mais alto. E talvez o Botafogo fosse favorito, tá? É porque o Racing realmente estava jogando um futebol muito competitivo, que dava gosto de você ver o Racing jogar. As últimas partidas do Racing têm sido muito semelhantes a esse Botafogo se encontrando, tá? Se encontrando. Então vai ser um jogo parelho, só que mais por baixo, né? O Botafogo perdeu jogadores importantes, 2 titulares. Santi Rodrigues não vai jogar, não vai ser inscrito a tempo dessa partida de quinta-feira. Então a gente ainda vai ter que se ajustar, não sei se mantém um esquema com 3 jogadores de meio campo para segurar, Alan, Gregory e Marlon, porque o empate é um bom resultado lá em Avejaneda, né? Mas o Racing Clube não vive um bom momento. A manchete do jornal Olé foi exatamente essa, né? Racing vai, a tradução, né, seria lesionado, machucado, né, ferido, né? Racing vai ferido para a final da Recopa, tá? Então a derrota por 3-2 dentro de casa para o Argentino Júnior realmente mexeu, doeu, tá? Doeu internamente ali, tá? Botafogo. O Botafogo, ele começou a sua preparação, tá, já na quarta-feira. Aquele confronto com o Flamengo, de certa forma, já é uma preparação para o jogo contra o Racing. E aí, todos os titulares foram poupados, né? Todos os titulares foram poupados. Alguns jogadores que provavelmente até devem entrar atuaram ontem, como o caso do Cuiabano, do Juan Cruz, o próprio Matheus Ponte, que vez ou outra também entra, né? Então são jogadores que podem aparecer ao longo do jogo, que não são titulares,
mas podem aparecer ao longo do jogo, especialmente o cuiabano, né? Que é um cara de alto nível e que, quando está num contexto de time titular, né, os jogadores mais inteligentes para tabelar, então o cuiabano vai bem, né? O cuiabano vai bem. Então o Botafogo está descansando, está treinando, vai chegar fisicamente bem para essa partida de quinta-feira, tá? E a gente espera, é claro, com um time mais redondo, uma questão tática mais bem definida, uma marcação mais ajustada e, como disse o Cláudio Caçapa ontem, um ataque mais eficiente. O Botafogo não tem sido nada eficiente nos últimos jogos, né? Nos últimos jogos tem feito pouquíssimos gols. O jogo contra o Flamengo passou em branco, Madureira passou em branco, fez um golzinho contra o Boa Vista, fez um golzinho contra o Nova Iguaçu. Então o ataque do Botafogo, que foi recheado no ano passado, perdeu muito. Né? E perdeu muito por conta também da saída de jogadores que eram artilheiros, né? E aí vamos lá. Cláudio Caçapa ontem concedeu entrevista coletiva pós-jogo, falou dessa necessidade de melhorar a questão ofensiva do Botafogo, da dificuldade de você enfrentar, mesmo que seja o Boa Vista, né, mas com garotos, enfrentar times de jogadores mais maduros, sempre tem essa questão, né, por mais que seja um time da Série D nacional ou sem divisão nacional, é difícil. São meninos que ainda estão em desenvolvimento, uns não vão se desenvolver mesmo, como eu falei ontem, enfrentando jogadores mais maduros, mais cascudos, né, acostumados já a esse antijogo do Campeonato Carioca, enfim, sabem explorar ali alguns atalhos, né? Mas pensando para a Recopa, teve aquela perguntinha marota, né? Caçapa, você se considera pronto, tal, caso você tenha que ser treinador do Botafogo, tal. Ele falou, tô pronto, eu estudei para isso, me sinto pronto para assumir o desafio. Claro, ele vai falar que não. Aí vem um recorte de parte da imprensa aí dizendo que Caçapa está pronto para assumir o Botafogo. Ele não falou nada disso, ele respondeu uma pergunta objetivamente. Você se sente pronto para ser treinador de futebol? Ele vai falar que não, ele tem que falar que sim. O Fábio Matias também falava isso, né? Estou pronto, se precisar, estou aqui, sempre sonhei com esse momento. Tal. É isso aí. Só que o Caçapa sabe que tem um treinador chegando e ele também falou, a minha função, a minha missão é deixar tudo preparado para o treinador que está vindo. Mas ele está pronto, é claro que ele está pronto. Ele foi treinador, ele foi auxiliar do Lyon, ele foi treinador lá no Molenbeek. Ah, não foi bem? Molenbeek, né? Molenbeek, não foi bem. Não foi bem, deixou o time lá na zona de rebaixamento. Mas também não dá para fazer milagre. E sim, o Caçapa foi bom, eu falei ontem, né? Não ter estreado com derrota, né? Porque isso mexe com o fator anímico, né? Eu falei para vocês que esse time do Botafogo, né, com a cara do Leiria, esse sub-23, com alguns jogadores aí sub-20, eles se acostumaram a não ganhar, cara. Eles se acostumaram a perder. E a postura de alguns jogadores em campo é uma postura de derrotado mesmo. Estou falando dos jovens também, tá? Estou falando dos jogadores mais jovens. Você não vê vontade, você não vê fome, você não vê gana. É algo que a gente via no Botafogo ano passado inteiro. Quem entrava mantinha isso, né? Então que o Cláudio Caçapa consiga recuperar isso para o primeiro jogo da temporada. Vai ser esse Botafogo e Racing, quinta-feira. Nosso primeiro jogo da temporada, valendo realmente alguma coisa, onde o torcedor vai estar conectado, vai estar ligado, para que a gente possa conquistar essa Recopa. Porque aí, eliminação de Campeonato Carioca, tudo o que passou vai simplesmente ser apagado, né, com uma borracha da cabeça de todo mundo, que o título da Recopa já é uma forma, dentro do Newton Santos, mais uma taça dentro do nosso estádio, é uma forma da gente entender que o ano começa com o Botafogo campeão. É isso. Aí o que passou, eliminação, isso aí a gente já está acostumado. É o que eu falei para vocês. Né? Não adianta ligar para eliminação em Campeonato Carioca. O Botafogo pode até ter chances, né, dependendo dos resultados aí. Mas eu não acredito que o Cláudio Caçapa vá, dependendo do resultado da Argentina, desgastar os jogadores tendo uma final quinta-feira no Newton Santos de um torneio importante, diferente do Campeonato Carioca, tá? Fico por aqui. Na segunda edição a gente vai trazer um tema importante para vocês, tá? Vamos dissecar talvez a melhor contratação dessa primeira janela por parte do Botafogo, beleza? Um abraço grande, saudações alvinegras, fui!